Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e eu quero ter uma conversa muito séria com você nesse vídeo aqui, cara. Provavelmente você é uma pessoa que se arrependeu de não ter comprado Bitcoin em 2015. Eu tenho esse arrependimento também. Porém, por que quando o Bitcoin ele tem uma queda muito grande como essa que a gente está passando atualmente, você não está investindo em Bitcoin? O que passa na sua cabeça para você não fazer isso? E aí quando chegar lá no ano de 2030 você vai pensar, poxa, por que eu não comprei Bitcoin lá em 2022, quando ele estava ali a 17 mil dólares? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre essa excelente janela de oportunidade que o mercado de criptomoeda, que o Bitcoin está oferecendo para nós investidores arrependidos que não investimos em Bitcoin no passado. Então sem mais enrolação, vamos começar logo essa parada. Eu sou um grande entusiasta do Bitcoin por conta das suas características de funcionamento, né? E quais são essas características? Privacidade. Então, se eu souber como comprar criptomoedas de uma forma privada, os governos não vão saber que elas estão comigo, então eu tenho uma privacidade muito grande. Eu tenho também uma portabilidade muito grande. Pensa que se eu mudasse para a Rússia, eu não precisaria levar nada comigo, era só eu levar o meu pendrive ou levar as minhas 12 palavras-chave para conseguir acessar os meus bitcoins morando na Rússia. Então, eu poderia fazer isso sem nenhum tipo de problema, tá? E uma outra característica muito importante e talvez a principal que me faz gostar tanto do Bitcoin é a ausência de poder dos bancos centrais sobre o Bitcoin. Isso aqui é muito importante porque quando o padrão ouro ele foi quebrado lá em 1971, isso possibilitou uma impressão infinita de dinheiro, uma impressão infinita de dólares. E a gente já sabe quais são as consequências disso. A consequência disso é uma inflação. Mas por que a quebra do padrão ouro ela foi citada nesse vídeo? Eu não quero entrar no mérito aqui se deveríamos voltar ao padrão ouro ou não, mas vamos pensar no seguinte. Antes de 1971, os governos eles tinham um limite para a impressão de dinheiro. E a impressão de dinheiro ela significa o quê? Se eu tenho mais dinheiro disponível, eu posso fazer mais investimento, eu posso alimentar mais a indústria, eu posso estimular a criação de novas indústrias, novos setores, eu posso estimular atividade econômica. Porém, se eu tenho uma impressão de dinheiro limitada à quantidade de ouro que eu tenho, eu não vou conseguir fazer muitos estímulos, né? Eu vou ter um teto limite para a quantidade de dinheiro que eu posso imprimir. E quando o padrão ouro ele foi quebrado, a quantidade de impressão de dólares ela ficou praticamente ilimitada. E é claro que isso respingou no desenvolvimento da sociedade, né? Pensa que se a gente transportasse um cara de 1500 para 1600, o que mudaria na sociedade? Não mudaria muita coisa. De 1600 para 1700, também não mudaria muita coisa. Porém, se a gente pegasse um cara e transportasse ele do ano de 1900 para 2022, ou de 1945, na Segunda Guerra, para 2022, olha o salto que a sociedade deu. Foi um salto muito grande. O Elon Musk construindo, através de iniciativa privada, um foguete que consegue mandar coisas para fora da Terra e ainda retornar e pousar absolutamente sozinho, ou carros elétricos que dirigem de forma 100% autônoma, ou um iPhone que está gravando esse vídeo aqui, um jogo de luz que eu tenho 100% portátil. Olha o nível de desenvolvimento que a sociedade ela possui atualmente. E grande parte desse grande desenvolvimento foi por conta da quebra do padrão ouro, porque isso possibilitou uma criação de dinheiro muito maior, isso estimulou investimento na indústria e claramente isso estimula o capitalismo, isso estimula a inovação. E aí a gente, como ser humano, desfruta de todos esses benefícios. Porém, existe um grande problema ligado à quebra do padrão ouro, que é os grandes picos inflacionários. A inflação ela já existia antigamente, porém ela ficou muito mais acentuada depois que o padrão ouro ele foi quebrado. A inflação ela funciona da seguinte forma: se eu tenho 3 bolachas desse lado e desse outro lado tem 5 pessoas querendo comprar essas bolachas, o que vai acontecer? As pessoas vão disputar o preço e vai conseguir levar essas bolachas quem paga mais por elas. Obviamente, quanto maior a quantidade de dinheiro que tem dentro de um sistema e quanto menor a quantidade de produtos que esse sistema oferece, maior vai ser o preço desses produtos. Essa é a dinâmica da inflação. Da mesma forma, as moedas, elas também possuem esse funcionamento, né? Por quê? Porque as moedas, elas são mercadorias. A gente precisa entender as moedas como mercadoria. O dólar é uma mercadoria, o real é uma outra mercadoria, a libra esterlina é uma outra mercadoria diferente. Mas como que funciona isso? Vamos imaginar, por exemplo, o real brasileiro. Se o Banco Central do Brasil, ele
imprimisse muito real mesmo, o que aconteceria? O mundo não iria demandar esses reais que foram criados, porque eu não consigo usar reais nos Estados Unidos, eu não vou conseguir usar reais aqui na Inglaterra, eu não consigo usar reais na África do Sul. O real não é uma moeda que é globalmente aceita. Então, o que vai acontecer é que o preço dos produtos vai aumentar, porque eu aumentei muito a quantidade de dinheiro disponível desse lado e a quantidade de produtos e de serviços que a economia brasileira ela produz, ela não aumentou na mesma velocidade ou na mesma proporção. Então o que vai acontecer? Mais dinheiro vai disputar por uma quantidade de bens limitada. Então o preço das coisas sobem. A balança de oferta e demanda ela fica dessa forma. Preço alto, poucos produtos. Porém, vamos pensar agora numa outra mercadoria que é o dólar. Muito dólar começou a ser impresso depois de 1971. Porém, o dólar é uma mercadoria muito diferente do real. Se eu tiver dólares, eu consigo usar dólares na Argentina. Se eu tiver dólares, eu posso usar dólares no Peru, na Inglaterra, na África do Sul, na Rússia. Hoje eu não sei se na Rússia aceitaria dólares, né? Eu acho que eu conseguiria usar ainda. Então o dólar, ele é uma moeda que é globalmente aceita, né? A demanda por dólar é uma demanda muito forte no mundo. E aí pensa que desde 1971, a oferta de dólares no mercado ficou cada vez maior. O Federal Reserve começou a imprimir cada vez mais dólares. Porém, o que acontece? Diferentemente do real, a demanda por dólares, ela também é grande, né? O mundo todo quer ter dólares. Então, a balança de oferta e demanda, ela fica um pouco mais equilibrada, né? Não é idêntica, mas fica cada vez mais equilibrada. Por mais que a demanda por dólares seja uma demanda muito grande no mundo, ainda existe inflação do dólar. Por quê? Porque os bancos centrais imprimem muito mais dinheiro do que é necessário. E o desenvolvimento econômico que eu falei anteriormente, ele está muito relacionado a essa grande oferta de dólares. Beleza, entendemos o que é inflação, como a inflação funciona com as moedas. Top! Mas por que eu falei sobre tudo isso? Porque o Bitcoin, ele também é uma moeda. Ele também possui as mesmas características de uma moeda e as mesmas funções de uma moeda. Porém, ele é um pouco diferente em alguns quesitos. Enquanto as moedas fiduciárias, né, que é o dólar, real, libra esterlina, enquanto essas moedas, elas sofrem inflação ao longo do tempo por conta dessa maior impressão de moeda, o Bitcoin, ele tem um efeito contrário. Ele é uma moeda deflacionária. E o que isso significa? Bom, vamos entender aqui como as coisas funcionam. A impressão, entre aspas, de novos bitcoins, ela acontece também da mesma forma como acontece com o dólar, porém numa proporção muito menor. A criação de Bitcoin ela funciona da seguinte forma: a cada 10 minutos, mais ou menos 10, 12 minutos, um novo bloco de mineração ele é registrado no blockchain. E para recompensar os mineradores por registrarem essas transações dentro do bloco do blockchain, eles vão ganhar bitcoins, né? Digamos que os mineradores eles ganham 5 bitcoins para registrar esse bloco de transação. E vão continuar recebendo 5 bitcoins a cada 10 minutos, né? A cada novo bloco minerado. Beleza, top. Daqui a 4 anos, essa recompensa que hoje é de 5 bitcoins, ela vai cair para 2,5 bitcoins. Então, a cada 10 minutos, daqui a 4 anos, os mineradores vão receber 2,5 bitcoins a cada 10 minutos. E isso vai caindo pela metade até chegar numa recompensa de 0 bitcoins. Isso vai acontecer em um momento da humanidade. Porém, diferentemente do dólar, que a impressão de dinheiro ela não tem limites, o Bitcoin tem esse limite, né? Esse limite de reduzir pela metade e esse limite de chegar a uma impressão de 0 bitcoins em um determinado período de tempo. E vamos pensar agora naquela balança de oferta e demanda que eu expliquei anteriormente do dólar, porém vamos colocar o Bitcoin como mercadoria aqui. A oferta de Bitcoin a gente já sabe que é uma oferta que cresce ao longo do tempo, mas ela vai chegar a 0 um dia, mas vamos considerar que ela vai crescendo a ritmo de cágado. Da mesma forma que o dólar é uma moeda que é muito demandada pelo mundo, a sua demanda acaba compensando a maior oferta de dólares. E com o Bitcoin ele funciona da mesma forma. Conforme o Bitcoin ele vai ganhando valor, ele vai ganhando espaço na mídia, as pessoas querem saber o que é Bitcoin, as pessoas se interessam por investimento em Bitcoin. Vamos pensar no seguinte: quem conhecia Bitcoin em 2009? Ninguém, praticamente ninguém. Em 2010, um número maior de pessoas. 2015, um número muito maior de pessoas. 2020, quando o Bitcoin atingiu a sua máxima histórica, 2020, 2021, onde ele chegou a 60 mil dólares. Muita gente conhecia Bitcoin e muita gente queria investir em Bitcoin. Então, se a gente pensar na balança de oferta e demanda, o Bitcoin ele tem uma oferta que é crescente mais devagar. Do outro lado, a gente tem uma demanda gigantesca. A gente tem aqui muita demanda de Bitcoin. Então, o que vai acontecer com essa balança? Vai ter uma oferta que é muito reduzida, que é menor, porém com uma demanda
ainda gigantescamente maior. E o que isso vai causar no preço do Bitcoin? Ele vai ser uma moeda deflacionária. Ou traduzindo em um outro idioma, o Bitcoin ele vai ganhar valor, ele vai se valorizar ao longo do tempo por conta desse desenho, por conta desse mecanismo de funcionamento. E retornando ao que eu falei anteriormente sobre a quebra do padrão ouro e as consequências que isso levou, crises cada vez mais frequentes e picos inflacionários cada vez mais frequentes, a gente precisa se defender dessa elevação do custo de vida, a gente precisa se defender dessa inflação. E como que a gente se defende disso? Investindo. A única forma é investir o nosso dinheiro, seja através de empreendedorismo, a gente criar um negócio e ganhar cada vez mais dinheiro, seja você trabalhando numa empresa e ganhando cada vez mais dinheiro, ou seja você investindo no mercado financeiro. Existem várias formas de você conseguir se proteger da inflação. Mas falando de investimentos aqui, você pode comprar títulos atrelados à inflação, você pode comprar ações, você pode comprar cotas de fundo imobiliário, você pode comprar REITs, você pode comprar muitas coisas para se defender da inflação. E também você pode investir em Bitcoin. E o Bitcoin ele foi criado após a crise financeira global de 2008, onde as pessoas começaram a questionar sobre a segurança do dólar, sobre a segurança do Banco Central americano. Então o Bitcoin surgiu como uma moeda alternativa à moeda vigente no mundo, que atualmente é o dólar. Então você pode se proteger da inflação com Bitcoins, agora que você já entende a sua dinâmica de funcionamento, né? Toda aquela parada de balança de oferta e de demanda que eu expliquei anteriormente. E voltando ao que eu falei lá no começo do vídeo, né, que todos nós somos arrependidos de não ter comprado Bitcoin em 2015, 2016, por que a gente não investe em Bitcoin agora que ele está valendo 16 mil dólares, por exemplo, 16, 17 mil dólares? Por que a gente não faz isso? Com certeza, se você não investir em Bitcoin hoje, você vai estar extremamente arrependido lá em 2030, 2040, vai falar assim, poxa, por que eu assisti o vídeo daquele maluco de touca aleatório no YouTube e eu não investi em Bitcoin? Olha o trouxa que eu fui. E eu acho que se você não investir em Bitcoin, você vai se arrepender muito no futuro. Porque o Bitcoin ele foi sem dúvida nenhuma o melhor investimento da última década. Ele se valorizou aqui, deixa eu ver esse número certo, 18 milhões e 400 mil % nos últimos 10 anos. 100 doletas teriam sido transformadas em 18,4 milhões de dólares. Olha esse absurdo aqui. É claro que uma valorização nessa magnitude eu acho que ela é praticamente impossível de acontecer. Eu não sei, eu acho extremamente improvável, mas eu ainda acho que o Bitcoin ele pode oferecer grandes valorizações para os investidores. Então essa é uma excelente janela de oportunidade para investir em Bitcoin. E é claro que eu não posso terminar esse vídeo sem falar do recente colapso da FTX, que era a terceira maior corretora de criptomoedas do mundo, né? O que isso impacta nos fundamentos do Bitcoin? Nada, absolutamente nada. Da mesma forma que bancos quebraram no passado, corretoras de criptomoeda quebraram no presente. Por quê? Alavancagem. As empresas pegam o dinheiro emprestado e isso aqui é uma grande merda. Isso vai causar um grande problema. A corretora quebrou. Os Bitcoins que estavam aqui, eles simplesmente desapareceram. Você não vai mais ver esse Bitcoin, porque eles disseram que hackearam os Bitcoins que estavam na corretora e tudo mais, né? Eles roubaram, entre aspas, entre muitas aspas, né? A gente nunca vai conseguir saber de fato o que foi que aconteceu, mas o ponto é que é a mesma coisa que você ter dinheiro num banco, o banco quebrou e ele simplesmente desapareceu com o seu dinheiro, tá? Isso aconteceu. Mas o fundamento do Bitcoin, ele ainda permanece muito forte mesmo. Existem algumas formas de você conseguir se proteger dessa idiotice que aconteceu com a corretora FTX. Você pode usar uma corretora para comprar bitcoins e depois que você comprar esses bitcoins, você pode transferir esses bitcoins para uma carteira que só você tem acesso. Porém, é um trabalho muito mais complexo, você precisa saber como que faz isso. Não é tão complexo, mas você precisa saber como é que faz isso e você sempre vai precisar lembrar quais são as 12 ou 24 palavras que te darão acesso à sua carteira de bitcoins. Você vai precisar saber quais são essas palavras. Porém, com essa última grande alta do Bitcoin, que foi ali em 2020, 2021, alguns instrumentos novos apareceram no mercado financeiro. Isso mudou o jogo para as pessoas que não entendem muito sobre a dinâmica de funcionamento do Bitcoin, como por exemplo, armazenar os seus próprios Bitcoins de uma forma privada. Nos Estados Unidos surgiu um ETF chamado BITO. Esse ETF
ele é basicamente um ETF que investe em Bitcoin, ele acompanha o preço do Bitcoin. Porém, diferente da corretora FTX, esse ETF Bito, ele opera dentro de um ambiente de bolsa de valores. É um ambiente muito mais seguro, extremamente mais seguro. Uma porque a bolsa de valores já é uma instituição que existe há não sei quantos séculos, principalmente nos Estados Unidos. Tivemos diversas crises já no mundo, teve as mais recentes, né, a crise das empresas de internet em 2000, 2008, o crash da pandemia em 2020 e a bolsa de valores permanece intacta. Por quê? Porque é a forma de funcionamento dela, ela é blindada. Então, se você investir nesse ETF Bito, que investe em Bitcoin, você não vai ter esse mesmo problema da corretora FTX. Então você está seguro, você pode comprar esse ETF e dormir tranquilo, em paz, colocar a cabeça no travesseiro sabendo que o seu patrimônio está investido em Bitcoin em um lugar seguro. Se você é uma pessoa que conhece um pouco mais de instrumentos financeiros, você pode fazer operações com opções, porque esse ETF aqui, que é listado nos Estados Unidos, ele tem uma liquidez muito grande e existe contrato de opções que você pode ter grandes valorizações do seu patrimônio. Então a criação desses novos instrumentos no mercado financeiro, no mercado de bolsa de valores, ele criou uma excelente janela de oportunidades, tanto para os investidores que não entendem muito sobre Bitcoin, tanto para as pessoas, para os investidores que têm um conhecimento profundo sobre Bitcoin e também de instrumentos financeiros. Então, se você é um arrependido de não ter comprado Bitcoin quando ele estava a preços extremamente atraentes, não cometa esse mesmo erro, cara. Eu tenho certeza que lá em 2030, lá em 2040, se você não tiver comprado Bitcoin hoje, nesse patamar de preço, você vai se arrepender muito, tá? Então não perca essa janela de oportunidades. E é claro que eu vou pedir novamente para você se inscrever nesse canal, vamos atingir essa meta de monetização, pelo amor de Deus. Eu sou o Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tamo junto, valeu e até um próximo vídeo.